não tem, pode acompanhar comigo ali a leitura no Data Show. Nós vamos ler no Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Vou ler com vocês a partir do verso 31, nós vamos ler o 31 e o 32. Obrigada. Diz assim a palavra do Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês, como se faz com o trigo. Contudo, eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Quando, porém, você se converter, fortaleça os seus irmãos. Pode deixar esse versículo, por favor? Amados, eu quero compartilhar essa palavra e eu espero de todo o meu coração que você saia daqui com uma orientação, com uma direção de Deus, como eu também recebi essa direção do Senhor. Eu quero falar para você sobre a importância que tem a fé. Eu sei que a maioria de nós aqui acreditamos. Todo mundo acredita em algo. Até alguém que diz que é ateu, ele acredita em algo, ele tem fé. Você sabe qual que é a fé dele? Para acreditar e afirmar que Deus não existe. E eles são incisivos no que falam, não é assim? E querem te comprovar que Deus não existe. Agora, quando nós lemos essa passagem, Jesus vai nos ensinar a importância, e aqui traz uma mensagem tão profunda para a minha vida, para a sua vida, e o que nós vamos precisar aprender com isso, aonde vai se aplicar na nossa vida. Veja bem, queridos, aqui aonde nós lemos, no verso 31, Jesus disse: olha, Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo. Jesus estava falando de um processo que acontecia justamente quando o trigo ele passava pelo processo de purificação, aonde havia a separação das suas cascas, para que saísse então ali o que de fato poderia ser usado. E esse processo era um processo muito duro, era um processo que custaria muito, não somente recursos, mas em esforço, em dedicação. Aí no verso 32, Jesus diz assim: olha, mas eu roguei, ou seja, eu pedi, eu orei, eu fiz uma oração por você, Pedro. E sabe qual foi a oração que Jesus fez, amados? Por Pedro, que a fé de Pedro não desfalecesse. Que a fé de Pedro, que a convicção dele de quem era Cristo, que a sua decisão não voltasse atrás. Que por causa dessa peneira que ele ia passar, por causa dessa situação que ele ia passar, que a fé dele não morresse. Que a fé dele não deixasse de existir por causa das coisas que viriam. E se você observar logo nos versículos adiante, você vai observar o que veio acontecendo ali. Jesus estava preparando Pedro e estava dizendo: Pedro, eu tenho orado para que a sua fé não desfaleça. E logo em seguida ele disse assim: olha, eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Em outras traduções, para que a sua fé não cesse. Quando, porém, você se converter, fortaleça os seus irmãos. Sabe, queridos, eu fico observando como a Bíblia é tão atual. Eu vejo como se o próprio Jesus estivesse hoje falando para mim e para vocês: olha, meus filhos, sabe que eu tenho orado junto ao Pai, tenho intercedido por vocês, para que a fé de vocês não desfaleça, para que vocês não desanimem no meio do caminho, para que as provações não tirem vocês daquilo que vocês decidiram, para que as dificuldades, que não falte a fé de vocês, que não falte fé em vocês para permanecer. No verso 33 ele continua dizendo, ele fala assim, olha, no 32 ele fala: eu roguei para ti, para que a tua fé não desfaleça, para que quando você converter, você possa auxiliar, você possa fortalecer aos seus irmãos. Sabe, irmãos, quando eu olho para essa mensagem, eu entendo aqui que Satanás ele tem tido uma estratégia nesses dias. Porque olha, você pode estar vindo aqui a primeira vez, você pode não ouvir isso,
Ou quem sabe, como muitas pessoas estão escolhendo crer que Satanás não existe. Estão escolhendo crer que o mal somos nós mesmos. Quem dera, querido. O mal é o próprio ser humano. Só que você há de convir comigo que tem coisas que o ser humano está fazendo que não tem como ser ele. Tem coisas que não se explicam. Tem situações que o ser humano está cometendo erros, causas que estão acontecendo, que a gente mesmo olha e fala, não é possível. Tem alguma coisa por trás disso. Até aquele que é mais incrédulo está tendo que reconhecer que o nível de maldade, o nível de perversidade, ele está fora do comum. Porque eu não sei se você já pensou nisso, mas um bandido não nasce bandido. Um assassino não nasce assassino. É só uma criança que um dia, quem sabe, foi para a escola pelo primeiro dia, que também tinha necessidades como eu e você, mas no decorrer da sua jornada, da sua vida, algo aconteceu que desvirtuou. E também pela questão de que todo ser humano já nasce com a maldade em si, mas somos nós que escolhemos o que vamos deixar aflorar em nós. Se é aquilo que Deus colocou na nossa vida, ou se é essa semente, porque a palavra diz, o pecado não terá domínio mais sobre vós, porque Jesus Cristo conquistou esse direito na cruz por nós. Quando nós olhamos para essa palavra, deixa eu dizer uma coisa, querido. Satanás, ele está atacando principalmente a fé de todos nós. Satanás, qual que é a estratégia que ele está tendo nos tempos atuais? Ele está atacando a nossa crença, colocando dúvidas com respeito à palavra, colocando dúvida com respeito a você estar aqui. Porque você há de concordar comigo que muita gente acredita que o que você está fazendo aqui eu também é uma perca de tempo, sim ou não? Que não existe isso, para quê? Eu concordo que você e eu poderíamos estar em qualquer lugar, não poderíamos? Só que o que te traz aqui? A sua fé. Porque uma fé sem obras, ela é morta. Uma fé que declara, mas não atua, é uma fé morta. Então aonde o diabo tem atacado muitos de nós? Na nossa fé. E por que ele tem atacado a fé de muitos de nós? Você sabe por quê? Primeiro motivo, porque é pela fé que você dá glórias àquele que é digno, que é o Senhor. É pela fé, ou vocês aqui estão vendo Jesus? Eu não estou vendo, vocês estão? Você está vendo Deus aqui? Você está sentindo. Por isso você vem. É pela fé que você glorifica. É pela fé que você ergue as suas mãos e fala, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele o louvor. Ah, porque ele virá nos buscar num piscar de olhar. Quem tiver quanto pronto com ele irá. O que garante para você que você pode continuar glorificando esse Deus? Sabe o que é? A sua decisão em crer. E por que o diabo ataca a sua fé? Para tirar a glória de Deus, como se isso fosse possível. Porque ele não quer que você glorifique a Deus. Ele quer que a cada dia que passa a gente venha normalizar mais, sabe explicar. Não, porque 1 com 1 é 2, 2 mais 2 é 4. Ah, tá, então eu vou fazer. É o que as pessoas estão tentando fazer. Através desse ataque do diabo, racionalizar a fé, explicar, encontrar um porquê. Mas eu preciso te dizer que Deus não se explica, Deus se vive, Deus se experimenta. A conta não vai fechar, que eu vou fazer uma continha básica para você que não iria e não fecha nunca. O que Deus ia querer com a gente, irmãos? O que Deus faria sem mim? Mesmo assim ele me escolheu. Agora o que eu faria sem Deus? Essa conta não fecha. E ele escolhe uma raça, um povo para chamar de seu, que ele sabia que muitos não iriam aceitá-lo, sabia que muitos iriam rejeitá-lo, mas ainda assim ele nos escolheu, sabe para quê? Para a glória de Deus Pai. Mas o diabo está tentando tirar isso de nós. Segundo o objetivo do diabo para tirar a nossa fé, para atacar a nossa fé, é porque a nossa fé, o exercício da fé gera alegria no nosso coração. O exercício da fé gera paz em você e em mim. Exercitar a fé traz conforto. Sabe quando você vê pessoas passando por uma situação e você fala, meu Deus,
Mas como pode essa pessoa estar sorrindo assim ainda? Meu Deus, mas essa pessoa perdeu isso, perdeu aquilo, está desse jeito, está assim, e ainda consegue sorrir. Sabe o que é isso? A fé em ação. É quando eu não vejo o porquê, mas eu sei que o porquê existe. É quando tudo à minha volta diz que não, mas a minha decisão em permanecer crendo que aquele que é poderoso para fazer, Ele vai fazer. Não importa o que seja preciso mover, Ele vai fazer. É por isso que o diabo quer atacar a nossa fé. E outra coisa, sabe que a gente nunca pensou muitas vezes? Ambas essas coisas, Satanás ele inveja. Porque ele não adora a Deus e tampouco pode se alegrar por crer no Senhor, porque ele abriu mão dessa oportunidade. Mas você e eu não, nós podemos crer, nós fomos feitos para crer. Você sabia que a fé é um dom? E é um dom gratuito de Deus. Ele deu isso a você e a mim, porque a própria palavra dele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Outro motivo pelo qual o diabo está atacando a fé de muitos, porque se sem fé é impossível agradar a Deus, e o diabo ataca a minha fé, eu vou desagradar a quem? A Deus. Eu vou decepcionar a Deus. Eu vou contra os princípios de Deus. Porque ele diz que sem fé, querido, sem talento, você pode agradar a Deus. Pode. Conheço muita gente, eu mesmo sou um exemplo. Sem talento eu já vi que dá para agradar a Deus. Sem uma boa aparência dá para agradar a Deus. Mas sem fé, nunca vi alguém agradar a Deus. Porque a fé é a linguagem de Deus para te transportar do natural para as coisas sobrenaturais. E o que o diabo está tentando fazer? Naufragar a nossa fé. Sabe outra coisa que a nossa fé é? Ela é um escudo. Que escudo? O que você faz com escudo, querido? Você se defende. E defende de quê? Dos ataques do próprio Satanás, o próprio maligno, que tenta tirar de mim, de você, a razão pela qual nós devemos viver. Por quê? O que é a fé? Você decide crer em algo que é maior do que você, querido. Se eu não vivo por algo que é maior do que eu, os dias vão se tornando cinza. Eu vou achando que a vida não tem significado. A fé é um escudo que desvia os dardos inflamados do diabo, as tentativas dele contra a sua vida. É pela fé que nós podemos acessar o poder de Deus para vivenciarmos as experiências, os milagres e tantas coisas que Ele quer fazer na nossa vida. Mas muitos de nós não estamos percebendo que a raiz muitas vezes de alguns males que estamos vivendo agora, talvez não seja sua vida financeira, talvez não seja seu casamento, mas seja a falta de fé para vencer os obstáculos nessas áreas. Todas as vezes que nós vacilamos na nossa fé, queridos, nós retrocedemos. É por isso que o Senhor Jesus fez essa oração, falou: Pedro, eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Eu orei por você para que não te falte fé. Eu orei por você para que você venha se converter. E quando se converter, você possa auxiliar outras pessoas. Eu orei por você para que o seu coração se volte para uma fé verdadeira. Era isso que Jesus estava falando com Pedro. Sabe por quê, irmãos? Muitos de nós dissemos que temos fé, mas não passa de um pensamento positivo. Qual que é a diferença da fé para o pensamento positivo? Que a fé não está firmada em coisas. Sabe quando a gente fala assim: não, eu acredito, eu creio. Não, eu sei que vai dar certo. Não, vai sim. Chega lá, não deu certo, você, mas eu também não estava acreditando mesmo, porque eu sabia que toda vez é assim. Pensamento positivo. É quando isso não passa de algo restrito ao seu emocional. Quando você fala assim: não, eu sei que vai dar. Não, vai dar certo, claro que vai. Quando dá errado, você fala: mas eu também não queria, né? Isso não é fé, isso é pensamento positivo. Um outro exemplo de pensamento positivo e do que não é fé é quando as circunstâncias vêm e você e eu murmuramos. Não é fé. Quando você e eu fazemos um plano e você fala: não, né? Por exemplo, estou desempregado. 6 meses, é isso ainda? É o seguro-desemprego, né? Quando o seguro-desemprego acabar, eu sei que eu já estou empregado. Deu 7 meses, deu 8 meses, deu 9.
E aí o desespero já começa a bater. Meu Deus, e agora? O país está em crise. Ai, disse que não tem. O que vai acontecer? Está isso, aquilo outro. É quando eu e você descobrimos que o que estava definindo a nossa crença não era quem nós cremos, mas no que estávamos acreditando. Então foi por isso que Jesus fez essa oração. Ele falou assim: olha, que a sua fé, ela não venha cessar. Querido, sabe quem é o autor e consumador da sua fé? Jesus Cristo. O autor, ou seja, quem produz, quem doou, quem gerou isso para mim e para você, quem validou a nossa fé, não foi ninguém, mas foi o Senhor Jesus Cristo. E é por isso que você e eu podemos confiar. É por isso que nós precisamos permitir o que Jesus orou aqui para Pedro. Ele falou assim: olha, que a sua fé não cesse, e que quando você converter, sabe o que significa a palavra converter? Significa mudar de direção. Por quê? Porque Jesus estava preparando Pedro aqui, porque ele ia ter que suportar o que ia acontecer. O que ia acontecer, queridos? Iam ser perseguidos. O que aconteceu com Pedro, amados? O que Pedro fez com Jesus? Pedro traz Jesus. Pedro traz Jesus. Jesus falou com ele assim: ó, quer outro exemplo de pensamento positivo? Pedro, você vai me trair, Pedro. Não vou não, Senhor, que isso, eu? Não, jamais. Vai, Pedro. Quando soar o som pela terceira vez, você vai me trair. Não, Senhor, eu estou aqui, ó, nós dois, ó, firme, né? Dá um soquinho aí. Irmão, o que aconteceu? Dito. Pedro traz Jesus. Você sabe por quê? O que mantém a gente fiel não é as circunstâncias à nossa volta, mas é a nossa fé. É por isso que a palavra diz que o justo viverá e se ele recuar, o Senhor não tem prazer nele. É por isso que o Senhor fazia essa oração por ele. Falou: Pedro, vocês vão precisar passar na peneira, vocês vão precisar passar por situações. E você sabe qual que é a minha oração? É que a fé de vocês não cesse. E sabe que eu destaco aqui 3 palavras. A primeira que eu destaco ali é que ele falou que a fé de vocês não desfaleça. Na minha tradução aqui fala que a fé de vocês não cesse. O que significa a palavra cessar? Significa desaparecer. Algo que desaparece, ele não some de uma vez, não é? Vai desaparecendo. É aos poucos. Tem gente que fala assim: eu não tenho fé. Você acha que ela desapareceu da noite para o dia? Não foi. Ela vai desaparecendo como aquela vela que se acende. Enquanto tem a parafina, ela está acesa, mas ela vai se consumindo ao ponto de desaparecer, apagar. O que é a palavra cessar? É desaparecer, é morrer, é deixar, é abandonar. E você sabe o que é essa palavra que Jesus estava usando aqui? No original ela faz menção às riquezas terrenas. Sabe o que Jesus estava falando? Não deixe a fé de vocês morrer, cessar, desaparecer, por causa do coração de vocês amando as coisas terrenas. Querido, todos nós aqui precisamos, amém? Você vive aqui, você não é eterno não, você vive aqui no mundo, amém? Todos precisam trabalhar, não há erro nenhum em você ter uma vida próspera, não. O que Jesus está falando aqui é: não perca a sua fé quando você estiver no conforto. Não perca a sua fé quando você estiver em busca das coisas terrenas. Que a sua fé não morra, que a sua fé não desapareça. Segunda palavra aqui que ele usou foi: quando porém você se converter. Na minha tradução tá: quando porém você voltar. Que seria quase a mesma coisa que converter. Porque quando você está dirigindo, você vai fazer uma conversão, você vai fazer isso aqui, certo? Então o que ele está falando? Quando Jesus falou quando você voltar, ele estava expressando aqui, e ele estava dizendo sobre o processo de arrependimento, da restauração do mal entendido dentro de nós. Que mal entendido esse? Era o tipo de fé que Pedro tinha. Uma fé que falava, mas uma fé que a sua obra não acompanhou aquilo que ele falava. Então, meus amados, para nossa fé não cessar, para nossa fé não morrer, nós precisamos nos converter na nossa fé. Restaurar esse mal entendido, porque tem muitas pessoas que têm uma fé para crer,
mas não é uma fé ativa. Se acredita em Deus, todo mundo, a maioria fala, acredito, mas você abriria mão de algo por Ele? Não, aí não. É uma fé que crê, mas não é uma fé que age. É uma fé que acredita, é uma fé que afirma, mas não é essa fé que Jesus está falando. Por isso Ele falou com Pedro: ó Pedro, quando você voltar, fortaleça seus irmãos. E aqui eu quero falar com você, que ele sabe qual é o problema? É que a fé que muitos estão dizendo que dizem não está fortalecendo irmão nenhum, está enfraquecendo. Porque infelizmente muitos que às vezes hoje estão dizendo, estão declarando a sua fé, não porque eu amo Jesus, não porque eu sou de Deus, mas estão dando um mau testemunho. É uma fé que não fortalece, pelo contrário, é uma fé que enfraquece. Fala que é cristão, mas lá no trabalho chega atrasado. Fala que é cristão, mas não paga suas contas. Isso vai fortalecer os irmãos? Vai enfraquecer. Que fé que é essa, irmãos? E é isso que Jesus falou para Pedro: Pedro, quando você se converter, ou seja, quando o seu coração abandonar esse tipo de prática, você vai fortalecer, você vai apoiar, que está aqui na minha tradução, diz, apoia os seus irmãos. Sabe o que é se apoiar? É cravar, é assumir uma certa posição, é estar resolvido, é estar decidido. E o que é isso? Você e eu só podemos apoiar alguém na fé se primeiro a nossa fé estiver apoiada em quem? Em Jesus Cristo nosso Senhor. Estiver apoiada em Deus, que Ele olha, por que muitos estão dizendo que estão sem fé? Não, mas olha, eu não consigo acreditar. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir de quê? Das notícias do jornal, irmãos? O ouvir do que o vizinho está dizendo? Não, o ouvir da palavra de Deus. A fé, ela é alimentada por aquilo que ouvimos, ou ela é enfraquecida por aquilo que ouvimos também. Se você e eu acordamos nas redes sociais e dormimos nas redes sociais, não tenho tempo para ler a palavra, não tenho tempo para edificar a sua vida, querido, não espere que você vai ter fé. Sabe o que você vai se tornar? Alguém que anda pelo que a mídia diz. Alguém que anda com medo, alguém que só toma uma decisão se tiver uma certeza naquilo que as pessoas dizem. Eu te pergunto, se você esperar a certeza do que as pessoas dizem para fazer alguma coisa, o que você vai fazer? Nada. É por isso que muitos não evoluem. Então, querido, se quer ter fé, precisa se alimentar da palavra. Igual, por exemplo, você podia estar na sua casa hoje, lá deitado no sofá, assistindo televisão, mas você está aqui ouvindo a palavra. E hoje você vai sair daqui com a sua fé fortalecida, amém? Você vai sair daqui com o seu ânimo renovado, com a sua mente transformada, porque ninguém que se assenta para ouvir a palavra, que a sua fé não tenha sido fortalecida. E sabe, queridos, é uma decisão que nós temos que tomar todos os dias. E eu quero falar para você isso. Cuide da sua fé. Cuide disso, querido, não negocie a sua fé. Ainda que você seja abandonado por todos, não volte atrás da sua fé. Vou te dar um exemplo. Domingo passado aqui nós tivemos o batismo, amém? Nós tivemos o batismo aqui nas águas, os irmãos decidiram. E eu vou falar para vocês, irmãos. Para muitos deles tomar essa decisão foi um desafio. Por quê? Porque muitos deles foram tentados a voltar à sua fé. Quem sabe quantos deles ouviram dizer: você é doido? Para que esse negócio de batizar? Não, bobeira. Mas o que eles fizeram? Defenderam a sua fé e permaneceram na decisão. Você tem defendido a sua fé, querido? Em quem você tem crido? Quais são as formas que Satanás está tentando tirar você desse lugar? Tirar a sua fé, te fazer naufragar. Tem gente que fala assim: olha, parece que quanto mais eu estou orando, mais eu estou piorando. Deixa eu contar uma coisa para você. Isso é o diabo minando a sua fé. Ai, parece que quando eu estava mais para lá do que para cá, minha vida estava melhor. O diabo está mentindo para você, querido. Quais são as mentiras que o diabo tem contado para abalar a fé de muitos? Talvez você está ouvindo essa mensagem agora, você está passando por um momento muito difícil da sua vida.
E talvez você fale assim: pastora, está difícil a fé, viu? Porque a situação está complicada. Pois é, querido. É justamente nesses momentos, nessas situações, que o diabo vem dizer para você que isso é castigo. Que Deus, Ele não está te ouvindo. Que não está adiantando você fazer as escolhas certas que está fazendo. Que é melhor você parar, porque afinal de contas, tem gente que não está fazendo nada e está melhor que você. Mentira! Essa é a maneira como o diabo tem atacado a muitos. Sabe o que a palavra fala em Hebreus 10:35? Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, porque ela tem grande galardão. Ou seja, não abandone a sua fé, porque ela tem uma grande recompensa. Porque com generosidade será recompensado. E quem vai te recompensar? Deus te recompensará, querido. Não abandoneis a sua confiança. Querido, deixa eu dizer para você, se você é alguém que decidiu crer em Deus, crer em Jesus Cristo, saiba, você está em guerra. Tem gente que fala assim: não, eu não vou me envolver, eu não vou batizar, eu não vou assumir um compromisso. Sabe por quê? Fiquei sabendo que quando a gente faz a obra de Deus, o diabo ataca a gente. Querido, não sei em que mundo de Peter Pan que essa pessoa está vivendo, mas eu preciso te contar que isso não é verdade. O diabo não vai te atacar. Ele não vai me atacar porque eu estou pregando. Ele não vai me atacar porque eu estou aqui. Sabe por que ele te ataca? Porque você existe, porque você é filho de Deus. Ele não precisa de motivos especiais para querer parar você, porque você já é especial demais. Só o fato de você e eu sermos imagem e semelhança de Deus, só o fato de você estar aqui, só o fato de você ter a vida de Deus em você, já é um motivo para Ele querer destruir você e te parar. Agora, uma coisa eu posso te garantir: quanto mais fé você tiver, mais Ele vai te atacar. Quanto mais você declarar que tem fé, que você crê, quanto mais você tiver uma fé inabalável no Senhor, mais o inferno vai se enfurecer. Porque a maneira de Deus levar você e eu a lugares altos é pela fé. A maneira de Deus se revelar para mim e para você é pela fé. Quando você tem uma fé inabalável no Senhor, o diabo te teme, não é você que teme ele. E quando eu falo isso para você, não é para você ter medo do diabo, não, pelo contrário, porque a palavra diz que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas por que muitos estão vivendo ainda, querido, de uma forma tão contrária àquela que Deus sonhou para nós? Porque lhes falta fé para acreditar. Sabe, queridos, lhes falta fé para crer. Igual, por exemplo, tem pessoas que se sentem tão culpadas. Tem pessoas que se sentem tão indignas, e nós somos mesmo, tá, irmãos? Só que é o seguinte: o sangue de Jesus cobriu a sua indignidade e a minha também. E agora a palavra diz que não tem véu, que nós podemos nos achegar diretamente até o trono da graça. Que você pode se achegar a Deus. Por que tem tanta gente que se sente tão culpada pelo seu passado, tão culpada pelas coisas erradas que cometeu? Porque não consegue crer no perdão de Deus. Não consegue crer que Jesus já salvou, não consegue crer que Jesus já restaurou, mas basta você crer. Eu vi uma história um dia que tinha um pregador, um pastor pregando, e aí tinha um copo de água igual esse aqui, irmãos, assim. E nessa época o povo vinha de muito longe para ouvir a mensagem, para ouvir a pregação, caminhava muito. E aí o pastor está lá pregando, irmãos, pregando para aquela multidão e falando, ele estava pregando aquela mensagem de João 4. Quem tem sede, vem a mim e beba. E ele falou uma vez, falou duas, falou três, falou quatro. Quando ele falou na quarta: quem tem sede, vem a mim e beba, saiu um menininho, irmão, do meio do povo, correndo, vazado, chegou lá e secou o copo com água. E correu e voltou para o lugar dele. Diz que naquela hora o povo ficou tudo chocado, falou: meu Deus, bebeu a água do pastor. Porque naquela época a água do pastor era sagrada, viu, irmão? Não é não, tá? Irmãos, diz que o povo ficou assim: meu Deus, agora esse homem vai xingar esse menino todo. E aí, para surpresa de todos, diz que o pastor virou e falou assim: sabe o que é isso aqui? Ele acreditou no que eu estava falando. Assim são muitos de vocês que estão ouvindo aqui. Se você crê que se você vir até Jesus, Ele vai saciar a sua sede, nunca mais você vai ter sede. Sabe qual é o nosso problema?
Nós não temos a ousadia que o menininho teve, irmãos. Jesus fala assim: eu vou mudar a sua vida. Será? Eu vou fazer isso na sua história. Mas Deus, faz igual o menininho, querido. Deus falou, acredita. O Senhor falou a seu respeito. Então vai, então receba, abraça essa palavra. Sabe o que eu digo, querido? Que se a gente acreditasse nas palavras de Deus, do jeito que a gente acredita no que os outros falam de nós, irmão, ninguém segurava mais a gente. É ou não é? Porque uma pessoa fala uma coisinha com a gente, nunca mais eu vou ser feliz. Por quê, meu filho? Fulano falou comigo. Falei, Deus te falou isso? Não, fulano falou que eu sou miserável. Mas eu falei, Deus falou que você é filho dele, que você tem parte na herança, que ele é seu Senhor, ele é seu pai, ele está com você. Não, mas quem te falou? O Joãozinho, a Mariazinha. Irmão, em que você está acreditando? Aonde está a nossa convicção? Aonde está a nossa fé? É pela fé que o Senhor nos dá livramentos. É pela fé que o Senhor fala ao seu coração. É pela fé que Ele te dá direcionamento. Infelizmente nós estamos vivendo num tempo onde o povo está com miopia espiritual, miopia de fé, sabe? Não consegue ver, não consegue enxergar. Está tudo muito turvo, muito confuso. Sabe qual é a minha oração por você, querido? A mesma oração de Jesus por Pedro e para os discípulos: que a sua fé não desfaleça, que a sua fé não morra, que a sua fé não desapareça, que você continue defendendo a sua fé, não importa quantas pessoas se levantem contra você, continue, permaneça, creia, porque é pela fé que você vai viver o sobrenatural. Muitas mentiras que o diabo tem contado, sabe, que do Paulo alertava Timóteo, que era um jovem, para as dificuldades da fé. 1 Timóteo 1,19, ele fala com ele assim: olha, que a boa consciência de alguns que rejeitaram isso fez com que eles se desviassem da fé. Que vocês venham manter uma boa consciência, mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso fizeram o quê? Naufragaram na fé. O que é naufragar? Afundar, se perder. Certa vez o homem contou a história que tinha um barco, tinha 2 remos, um estava escrito fé e o outro estava escrito obras. Ele olhou e perguntou: o que é isso? O cara falou com ele: não, nada não. E ele pegou um remo da fé e foi. O que aconteceu com o barquinho dele? Ficou rodando. Aí o cara falou com ele: pega o outro remo. E ele pegou. O que ele estava fazendo? Fé, obras, fé, obras, fé, obras. E quando ele chegou lá do outro lado, ele falou: ó, não é que eu cheguei? Sabe o que Deus está falando para você e para mim, querido? Você precisa ter uma boa consciência. O que você está crendo, em que você está crendo, de que forma você está crendo. Não rejeite a sua fé, para que você não naufrague. Querido, se eu digo que eu creio, mas eu não estou vivendo isso, eu estou só aqui, ó, só remando, estou só remando com a fé. Não, eu creio, eu acredito, tá, mas está fazendo o quê? Defenda a sua fé. Isso é uma questão de vida ou de morte. É por isso que muitos antes de nós morreram. Sabe por que eles morreram? Não é porque eles queriam o nome deles no outdoor, não. Eles morreram para defender a sua fé. Apedrejados? Sim. De cabeça para baixo? Sim. Sabe qual que é a realidade? Que por muito menos nós estamos negando a nossa fé hoje. Querido, por tão pouco nós estamos negando a nossa fé hoje. Por tão pouco nós estamos abrindo mão. Paulo ainda fala para Timóteo, em 2 Timóteo 2,18. Ele fala assim: olha, que muitos perverteram na sua fé. Mas é preciso vocês continuarem. Esses desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim desvirtuaram a fé de alguns. Irmãos, nos dias de hoje, essa mensagem está sendo pregada ou não está? É como se Jesus não tivesse feito nada. Jesus agora virou um hippie, entendeu? É paz e amor. Jesus é isso, entendeu? Ele é um camarada, gente boa. Não, irmão, Jesus é Deus. Ele morreu e Ele ressuscitou para te dar vida, e te dar vida em abundância, para que você e eu pudéssemos viver uma vida vitoriosa, mas uma vida que represente a Ele aqui.
Ele dá essas instruções para ele. O apóstolo Paulo, ele suporta, Pedro também, ele suporta ataques contra a sua fé. Porque a fé dele incomodava aquelas pessoas. Querida, a nossa fé tem incomodado nos dias de hoje? Infelizmente, muitas vezes não. Porque muitas vezes não é uma fé que se posiciona, mas é uma fé omissa. Uma fé conveniente. É por isso que o Senhor falou, e foi o que aconteceu com Pedro. Pedro, você vai me trair? Não vou não. Chegaram para Pedro e perguntaram: você é um deles? Sou não. Mas aqui você anda como eles, você fala como eles falam, você então é um deles. E Pedro nega uma, nega duas, nega três, e fala que não, e não, e não. Cedeu, a fé dele desfalece ali. Sabe, queridos, o que o Senhor está falando para nós esses dias? Quantos de vocês aqui, queridos? Quantos de nós que estamos aqui já passamos por tantas dificuldades na nossa vida que a gente achou que não ia dar conta? Ou talvez agora. Sabe, irmãos, Deus pode tratar com muitos de nós em tempos bons. Pode. Mas a verdade é que, como o irmão Juliano falou, que da mesma forma que muitos se aproximam mais de Jesus na morte, infelizmente, Jesus trata muitos de nós na dificuldade. Porque é na dificuldade que a gente revela o que está dentro de nós de verdade. Eu vou dar um exemplo para você. Qual era a fé que os apóstolos tinham? A Bíblia diz que eles estavam presos, não foi? E o que eles estavam fazendo na prisão? Reclamando? Não. A Bíblia diz que eles cantavam tão alto que a redondeza estava ouvindo. O carcereiro não entendeu, falou: mas o que está acontecendo? Esses homens estão presos, estão aqui cantando. Não entenderam, porque fé não se entende, fé não se explica. Não se explica, não se entende. E sabe, querido, deixa eu falar para você, muitas pessoas que estão passando por dificuldades nesse momento, talvez agora, hoje, você esteja enfrentando uma terrível tempestade. As suas dificuldades parecem que estão acelerando, que estão ficando cada vez maiores. Parece que o inimigo está chegando cada vez mais perto. As ondas parecem que vão te afundar. Um mar de problemas, às vezes no trabalho, na família, com os filhos, eu não sei aonde. Um mar de dificuldades que parece que quando você olha para um lado, olha para o outro, você pensa: meu Deus, mas aonde está o Senhor? Será que a gente está como os discípulos que disseram: Ele está aqui, mas Ele está dormindo? E eles perguntam para Jesus: por acaso o Senhor vai deixar a gente morrer aqui? Sabe, querido, Jesus, Ele ficou impressionado com uma coisa na hora dessa ocasião dos discípulos. Porque Jesus, a Bíblia diz que estava aquela tempestade toda. E Jesus estava onde? Ó, irmão, dormindo. E o pau quebrando. E os discípulos desesperados, e onda para cá, e onda para lá. Até que eles levantam a voz revoltada e falam: mas será que o Senhor vai deixar a gente morrer aqui? Será que o Senhor não se importa? Será que o Senhor não está vendo o que está acontecendo? E aí, irmãos, a palavra diz que Jesus então se levanta, Ele ordena, e o que acontece? A tempestade cessa. Só que teve uma coisa que impressionou Jesus: a falta de fé dos discípulos. Mesmo caminhando com Ele, mesmo vendo quem Ele era, Jesus fala com eles assim, em Lucas 18, do 7 ao 8, Ele fala com eles assim: olha, acaso vocês estão sem fé? Acaso vocês são meninos ainda que não conseguem crer? Sabe, querido, muitos de nós, quando passamos dificuldade, não só não estamos exercendo a fé, como estamos falando como esses discípulos: será que Deus esqueceu de mim? Mas será que Deus não está me vendo aqui? Olha lá, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Essa noite eu quero transmitir isso da parte de Deus para você. Por que vocês estão com medo? Seja o que for que você está passando, seja o que for que vocês ainda e nós ainda iremos passar, a pergunta do Senhor é: ainda não tem fé? Você não tem fé? E sabe, querido, qual que é a pergunta de Jesus? E que fala tanto comigo. Ele falou assim: olha, será que o Filho do Homem vai encontrar fé quando voltar? Querido, como que está a sua fé hoje?
Será que quando Jesus voltar, Ele vai encontrar fé aqui na terra? Será que do jeito que eu estou cuidando da minha fé, eu estou defendendo a minha fé, eu estou cuidando dela, eu estou alimentando a minha fé, será que nós vamos ter fé suficiente para que quando Jesus voltar, Ele encontrar fé na terra? Ele encontrar pessoas que ainda estão perseverando? Ele encontrar pessoas que ainda estão insistindo? Porque é isso que o Senhor está buscando, querido. Pessoas que de fato venham permanecer naquilo que Ele está desejando para mim e para você. Sabe, querido, eu não sei qual é a dificuldade que você está passando. Os nossos problemas, as dificuldades, elas podem vir. Mas uma coisa eu vou te dizer: Deus nos deu uma arma poderosa e ela se chama fé. Diga comigo: Deus me deu uma arma poderosa e é a minha fé. Mas nós precisamos exercê-la. Nós precisamos colocar ela em prática. Nós precisamos colocar isso em prática na nossa vida. Falar: Senhor, eu não quero viver simplesmente de fé, mas eu quero viver de fé e obras. Ou seja, que a minha fé gere frutos. Porque muitos de nós falamos que temos fé, irmãos, mas quando o problema acontece, a gente começa a murmurar. A gente começa a pensar igual os discípulos: mas será que Deus não está me vendo? Mas será que Deus vai me deixar morrer? Não, Deus não vai te deixar morrer nessa situação, querido. Muitas pessoas estão caindo no engano de achar que o que está acontecendo na sua vida, já sei, isso é coisa do diabo, ele está me atacando. Eu preciso dizer para você que muitas vezes não é ele que está te atacando, mas é Deus que está arrancando de mim, arrancando de você aquilo que não é dele, para que a glória dele se manifeste na nossa vida. Só que dói. Qual que foi a oração dele com Pedro? Pedro, vocês vão ser peneirados como trigo, mas a minha oração é que vocês não desfaleçam na fé de vocês. Querida, eu preciso dizer para você que você ainda vai passar por muitas dificuldades. Eu preciso ser verdadeira com você. Talvez você fale: não é para isso que eu vim aqui, para ouvir que vai aumentar minhas dificuldades. Mas eu preciso dizer isso para você. Você sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que Deus só corrige a quem Ele ama. Que se um filho é corrigido, é porque ele tem pai. Porque aquele que não tem correção, ele é um bastardo. O que nós vamos preferir? Ser corrigidos por um pai que nos ama? Ou viver sem correção, mas vivermos como filhos bastardos? Então eu vou te dizer: o Senhor está intercedendo por nós. E a oração dele nesse tempo é: que os meus filhos não desfaleçam na fé. Que os meus filhos não abandonem a fé. Muitos estão abandonando a sua fé em Cristo, querido. Muitos que você conhece e eu também estão ficando na beira do caminho. Mas eu quero te dar uma notícia nessa noite. Jesus Cristo está olhando para mim, olhando para você e dizendo: não desista, não desfaleça na sua fé, defenda ela, busque, porque o Senhor, Ele é com aqueles que buscam, querido. Não deixe que nada e nem ninguém venha tirar de você a fé em Cristo Jesus. Não deixe com que nada perto de você, ou não importa aonde estiver. Muito do que o diabo tem tentado fazer nesses dias é confundir muitos com esse processo de purificação que Jesus faz na nossa vida. A gente prefere acreditar que é o diabo que está fazendo isso do que é Deus que está fazendo, irmãos. É por isso que a nossa fé tem que ser fortalecida. É por isso que às vezes Deus vai te refinar, como a prata é refinada, como o ouro é refinado. Sabe, irmão, eu sei que é muito duro a gente passar por algumas coisas na nossa vida, e a verdade é que a gente não quer. Mas eu preciso dizer para você que tudo que Deus permite você passar é porque Ele sabe que tem algo melhor dentro de você. Você é muito mais do que uma murmuração. Você e eu somos muito mais do que simplesmente uma situação. Quem nos define é o Senhor. É Ele que define a sua vida. É Ele que define a minha vida. Satanás, ele quer fazer a sua fé naufragar, distorcer as correções do Senhor na minha vida e na sua vida, querido. Sabe, para concluir, eu quero dizer isso para você. Eu não sei o que está atacando a sua fé. Eu me lembro que quando a minha mãe se converteu, eu me lembrei disso hoje pela manhã. A minha mãe foi a primeira da casa que decidiu entregar a vida dela para Jesus. Eles eram em 13 irmãos, hoje não mais.
perdemos alguns. E eu me lembro que desde pequenininha tinha muita festa na casa da minha avó e era muito bom, irmãos. A comunhão é muito boa. Só que eu me lembro também, em contrapartida, que a minha mãe tinha uma vida muito triste, muito sofrida. E nós somos 3 irmãos. E a gente via muito aquilo, sabe? O casamento dos meus pais estava desfeito. Eles haviam divorciado. Nós havíamos perdido um apartamento que nós tínhamos na época num Confidente. Perdeu não, né? Perdeu? Perdeu. Perdeu. E, irmãos, sabe aquela situação tão assolada, onde você olha ali com 3 crianças pequenas. Ela teve que sair para trabalhar. Na época meu pai era o único provedor da casa. Então, como eles estavam divorciados, separados, ela teve que sair para trabalhar. Deixava a gente ali tão pequenininho, sabe? Eu mesmo, ser a mais nova, sentia tanta falta dela. Mas eu sabia e eu me consolava ali nos meus irmãos, porque eles estavam com a gente ali. E eu me lembro que a minha mãe, ela sempre foi ali aquela ponta de flecha, né? Que sempre tem um que puxa mais os outros, né? Sempre tem um que vai na frente. E a minha mãe sempre foi essa pessoa de influência na família dela. E quando ela se converteu, quando ela teve essa experiência com Jesus, a minha mãe abandonou tudo, irmãos. Eu me lembro que, eu nunca vou me esquecer dessa cena, eu já contei ela aqui. Eu lembro que a gente era pequenininho, de repente estamos vendo uma fogueira lá no quintal. E o fogo subindo. E aí a gente perguntou, mãe, o que é isso? A gente viu, ela estava queimando ali, parece que, como diz, queimando mesmo as carroças com passado, sabe? Queimando as pontes com passado. E ela estava colocando ali, irmãos, tudo, sabe? Algumas roupas que ela usava, algumas músicas, né? Naquela época tinha aqueles discos de vinil, aquela coisa toda. E a minha mãe fumava, irmãos. Minha mãe fumava, minha mãe bebia. Pessoas comuns como eu e você. E eu me lembro que naquela época, assim, a gente ficou só nós e Deus. Porque tinha lugares que já não cabia mais a gente. Já tinha situações que eu entendi que a minha mãe não podia ir. Por quê? Porque ia de encontro à fé dela. E foi isso que eu aprendi. Foi esse tipo de fé que eu aprendi a praticar na minha casa, ao ver o exemplo dos meus pais. E sabe que durante um tempo foi isso mesmo. As pessoas, a nossa casa era movimentada, parou. Porque aquilo que agradava as pessoas, às vezes não era a nossa companhia, mas era aquilo que a gente podia oferecer. Só que a minha mãe tomou uma decisão na vida dela. E ela decidiu que a fé dela era mais importante do que todas as outras coisas. Sabe por que eu estou falando isso para você, querido? Porque defender a sua fé vai te custar algumas coisas. Defender aquilo que você acredita, quem sabe, vai custar o seu círculo de amizade. Defender a sua fé vai te custar às vezes um status, vai custar às vezes a opinião de alguém. Mas uma coisa eu digo para você, ninguém que tomou essa decisão se arrependeu. O que eu posso dizer para você é que, por causa dessa decisão de defender a fé, para a honra e para a glória do Senhor, o casamento do meu pai e da minha mãe foi restaurado. Eu estou aqui, pastor Washington, meu irmão está aqui, a outra irmã congregando em outro lugar. Mas você sabe o que eu quero dizer para você? Que vale a pena você defender a sua fé. Ainda que as pessoas venham virar a cara para você, fica tranquila só por um tempo. Ainda que você fale, pastor, eu vou arrumar uma briga na minha casa. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Quem sabe é uma decisão como essa que está faltando para que toda a sua família conheça Jesus Cristo. Eu vou dizer para você que todos não, viu? Mas uma boa parte, por causa da decisão da minha mãe, foi se convertendo. E foi se convertendo. Porque através da vida de um, se um crer, toda uma casa, toda uma geração será alcançada. Defenda a sua fé, querido. Você está na faculdade? Defenda a sua fé. Você está onde você estiver, está no supermercado, está na rua, está no trabalho? Defenda a sua fé. Está no meio dos amigos? Defenda a sua fé. Sabe por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo que você está passando, tudo que você e eu viermos a passar, não é porque você é uma vítima da vida. Não, é porque você é um escolhido, uma escolhida de Deus. Ele só está te ensinando por amor. Só está te conduzindo amorosamente a viver aquilo que Ele tem para você. Amém? Se coloque de pé no seu lugar.
Ministério de Louvor, pode subir aqui, por favor. Eu vejo um exemplo tão claro, sabe, irmãos, do que a fé verdadeira move no nosso coração. Talvez você e eu não vamos ser colocados numa fornalha ardente, como os 3 jovens foram, e a Bíblia cita aqui no livro de Daniel. A Bíblia cita que foi liberado um decreto por um rei naquele lugar e falou: vocês vão ter que adorar outro Deus. Vocês vão ter que se prostrar, vocês vão ter que fazer isso, isso e isso. E aqueles 3 jovens foram incisivos e disseram: nós não vamos dobrar não. Mas se vocês não dobrarem, vocês vão morrer. Se vocês não dobrarem, foram vindo só ameaças. E eram 3 rapazes. E a Bíblia diz que eles viraram e falaram: olha, nós não vamos nos dobrar. Saiu então a sentença. Qual que era a sentença? Se não adorar, vai ser lançado na fornalha de fogo ardente. O que aconteceu? Eles falaram assim: olha, ô rei, o negócio é o seguinte: se o nosso Deus quiser nos livrar, amém. Mas se Ele não quiser nos livrar, amém também. Mas nós não nos prostraremos a outros deuses. Sabe o que é isso? É fé. Talvez o que acontece comigo e com você no dia a dia não chega nem perto disso. Mas quem sou eu para subestimar aonde a sua fé tem sido desafiada? Talvez é lá na sua casa. Talvez é no seu trabalho. Eu não sei aonde, de que forma sua fé está sendo atacada, querido. Talvez você já viveu tantas coisas e a palavra diz o seguinte, que a nuvem de testemunho vai acompanhar aqueles que creem. Sabe o que significa isso? Se você crê, você vai ter muitos testemunhos para contar. E a nuvem de testemunhos vai seguir aqueles que creem. É quem crê, irmão. É quem crê. Talvez você fale assim: pastora, mas olhando para mim, olhando para a minha circunstância, o problema é esse, querido. Fé não é você olhar para a sua circunstância. Fé é você olhar para o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero convidar você a... Primeira coisa, querido, que eu quero te direcionar a fazer. Peça ao Senhor que venha converter o seu coração, assim como eu vou pedir. Essa é a minha oração. Porque eu quero uma fé que agrade ao Senhor. Eu quero uma fé que, de fato, venha dignificar ao Senhor. Sabe, querido, foi por isso que Pedro, ele precisou converter o coração, ter o coração convertido. Não é você que converte seu coração, não, querido. É Jesus que converte seu coração. É o Espírito Santo que converte. Eu não sei qual decisão você precisa tomar. Assim como eu, muitas vezes, precisei tomar decisões. E esse lugar que você vive aqui é fruto da fé, querido. Essa igreja, a minha vida, é fruto da fé. Quando Deus disse: vai, falei: para onde? Como, Senhor? E Ele disse: me obedeça. A fé não espera evidências para crer. A fé crê, mesmo quando não há evidências, querido. Peça ao Espírito Santo que venha tirar dos seus olhos espirituais tudo aquilo que está tentando te confundir, aonde o diabo está tentando falar para você: olha, não vai não, não faz isso não. Não, isso aí, não vai dar certo. Creia, querido, creia, creia, creia. A palavra do Senhor diz que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Talvez você olhe para a sua situação e você não vê saída. Creia. Senhor, eu não estou vendo, eu não sei como, mas eu creio que o Senhor pode. Senhor, essa situação aqui, querido, creia, tão somente creia, e você vai ver a glória de Deus na sua vida. Às vezes coisas que você está tentando mudar há tanto tempo, e acha que tem sido na força do seu braço, que é do jeito que você acha que pode, creia que Jesus já fez isso. Mas faça como aquele menino, entenda que o que ele está falando é verdade. Então se apropria. Creia que o que ele está falando é verdade. Abraça essa verdade. Ele diz que é seu pastor e que de nada você vai ter falta. Agarra essa verdade. Ele diz que vai estar com você todos os dias. Abraça essa verdade. Viva isso todos os dias, querido. Mas não desista da sua fé. Eu sei que cada um aqui tem o seu nível de dificuldade. Deus sabe até onde você pode suportar. Mas uma coisa Ele te pede:
não desfaleça a sua fé. Que a sua fé não morra. Vamos orar, queridos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, sobre a tua palavra, eu quero fazer essa oração. Que a fé dos teus filhos, que a nossa fé não cesse. Ah, Jesus, que quando o Senhor voltar, que o Senhor encontre fé aqui na terra. Que o Senhor encontre corações que de fato ainda estão permanecendo, persistindo em acreditar, mesmo diante das pressões, mesmo diante das adversidades, o Senhor está presente. Meu Deus, quem sabe agora tem alguém chorando, passando por adversidades, ou quem sabe a crise é dentro de si mesmo, é a dúvida, é o medo, são as dificuldades que têm assolado os seus filhos. Mas nessa hora, Pai, que nós venhamos escolher crer, Pai, porque nós não seremos abalados se nós confiamos no Senhor. Nós sabemos que podemos em Ti crer em todo o tempo, Pai, porque a Tua palavra diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem para sempre. Assim como em volta de Jerusalém são os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Querido, rejeite a incredulidade. Não deixe o mundo te tornar alguém tão racional, ao ponto de acreditar mais na manifestação de Deus. Quantas pessoas estão se tornando tão racionais, que querem explicação para tudo o tempo todo. Ei, Deus não vai te dar explicação, Ele vai se manifestar, Ele vai mostrar a glória dEle, querido. Não espere Deus te explicar, porque Ele não precisa se explicar. Ele é Deus e tudo está no controle dEle. O seu futuro está pronto. Tudo está no controle de Deus. Tudo está nas mãos do Senhor. Ele não perde batalha. Ele não perde guerra nenhuma. Mas é preciso crer. Como um dia um rei disse: Senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em Ti. Querido, nós precisamos mais do que nunca, como igreja do Senhor, declarar: a nossa fé é Cristo. A nossa fé é Cristo Jesus. Não é nas coisas, não é nos homens, não é nos líderes, mas a nossa fé é em Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Pode o Planalto se abalar, meu Pai, pode o Senado se abalar, pode a economia se abalar, mas a nossa fé está em Cristo Jesus. Ainda que tudo se perca, ainda que tudo se abale, o Senhor jamais se abalará. Tudo pode mudar, reinos vêm e vão, governos caem, governos são levantados, mas o governo de Deus permanece de pé. Em quem você tem crido, querido? Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do Senhor. Nós nos levantamos e ficamos de pé. Você precisa escolher de verdade quem você vai crer, porque você vai levantar todas as manhãs. Para que nós vamos viver? Porque Jesus Cristo vai voltar. E que Ele encontre fé no nosso coração, que Ele encontre esperança no nosso coração, até que Ele venha, até que Ele venha. Pai, em nome de Jesus Cristo, todo engano, toda mentira, toda estratégia do diabo contra os seus filhos, todos aqueles que têm sido atacados para negociar a sua fé, quem sabe ensinos tão maldosos, tem trago confusão na mente do teu povo. Ah, mas será que é assim mesmo? Ah, mas será que esse negócio de fé é assim mesmo, Pai? O Senhor não precisa provar quem o Senhor é, mas nós precisamos nos converter em quem o Senhor quer que sejamos. A minha oração nessa noite pelo teu povo, pela igreja brasileira, por todo o mundo, é que a nossa fé não cesse, que a nossa fé não morra, que a nossa fé não desfaleça.
Que não falte fé em nós, irmãos. Que não falte fé em nós para crer num Deus de milagre, que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Quem sabe você está buscando por uma libertação e fala: já fiz de tudo, nada adianta. Começa pelo mais simples. Creia, creia, creia. Deus é poderoso para te libertar. Deus é poderoso para te salvar. Deus é poderoso para fazer na sua vida, querido. Creia. A única coisa que Ele está te pedindo é creia. Se creres, verás a glória de Deus.